Olha eu aqui de novo. Nosso tema da aula de história é Conquista da América Espanhola. Vamos lá? Bom, a gente está estudando um pouco a respeito de como estava a Europa no início da Idade Moderna. Nós já vimos que nesse período a Europa ainda não tinha países unificados, definidos, tais como a gente tem hoje, tá? Mas no início da Idade Moderna, muitos territórios já começavam a se organizar e já iniciava uma fase de governos mais fortes, governos mais centralizados. Algumas nações estavam um passo à frente das outras. Dentre essas, a gente pode destacar a Inglaterra, Portugal e a Espanha. E para a gente entender o motivo das conquistas que aconteceram fora do continente europeu, o motivo pelo qual os europeus saíram navegando pelo Oceano Atlântico em busca de novos territórios, a gente tem que entender que a Europa, no início da Idade Moderna, século XVI, 1400, século XV e XVI, 1400 e qualquer coisa, a 1500 e qualquer coisinha, a Europa tinha necessidade de muitas mercadorias. O comércio, ele tinha se fortalecido e muitas das mercadorias que os europeus queriam, elas eram buscadas lá na Índia, certo? E para chegar até a Índia, os europeus eles tinham que fazer percorrer uma grande distância por meio de caravanas, certo? Esse percurso era possível ser feito por terra, não necessariamente teria que ser feito pela água. Mas no início do século XVI, final do século XV, os europeus eles sentem necessidade de chegar às Índias navegando. Eles queriam se lançar aos mares para chegar às Índias. E aí eles começam a desenvolver as caravelas, começam a desenvolver a navegação, como a gente estava vendo nas aulas anteriores. E nesse processo, nessa intenção de chegar às Índias navegando, contornando, saindo da Europa e contornando o continente africano para chegar lá às Índias, lá na Ásia, eles acabam chegando à América. Aquela história, mirou no que viu, acertou no que não viu, certo? No final do século XV, em 1492, os espanhóis, com a missão de Cristóvão Colombo, chegam ao continente americano, certo? E quando a gente fala desse descobrimento, desse início dessa conquista, é muito importante que vocês tenham em mente que esse processo não foi um processo tranquilo, não foi um processo pacífico, porque nós não podemos esquecer, como nós já vimos em aulas anteriores, que o continente americano, apesar de não ter sido descoberto até o século XV pelos europeus, ele já era habitado. Nós já tínhamos aqui os primitivos habitantes. Em alguns lugares do continente americano, esses habitantes nem eram tão primitivos assim. As civilizações Inca, Maia e Azteca eram muito desenvolvidas. Eram civilizações que estavam muito à frente dos povos indígenas que habitaram o território brasileiro, por exemplo. Dentro das civilizações incas, maia e asteca, se a gente for estudá-las a fundo, a gente vai encontrar escrita, a gente vai encontrar arquitetura, obras arquitetônicas extremamente desenvolvidas. Eles construíam pirâmides muito parecidas com as pirâmides que foram encontradas, que existem lá no Egito. Eles tinham canais de irrigação, tinham uma agricultura forte e desenvolvida, tanto é que os europeus eles ficam chocados com o tamanho de desenvolvimento no continente americano desses povos que eram tidos como primitivos. É por isso que essas missões espanholas, depois as missões
portuguesas, principalmente aqui as espanholas, né? Porque esses povos, os incas, os maias e os astecas, vão estar localizados, concentrados naquilo que a gente chama hoje que os historiadores chamam de América Espanhola. Então, esse colonizador ele vai ter a preocupação de acabar com essas civilizações. Ele vai destruir tudo, ele vai dizimar, certo? Ele vai arrasar para que ele não encontre nenhum tipo de resistência nesse processo de ocupação. Então, o processo de ocupação do continente americano, ele começa ali no final do século XV e segue adiante. No primeiro momento chegaram os espanhóis e logo em seguida chegam também os portugueses que encontram também o Brasil, né, nesse mesmo processo de mirou no que viu e acertou no que não viu, buscando o caminho para as Índias. A missão de Pedro Álvares Cabral esbarra na costa brasileira no ano de 1500 e também começa o processo de invasão do território brasileiro pelos portugueses. Essa convivência entre Espanha e Portugal, ela nem sempre foi muito pacífica, certo? Porque todo mundo tinha os seus próprios interesses. Cada nação queria conquistar mais terras, mais territórios. E é nesse sentido que eles acabam fazendo um acordo de divisão das terras que foram descobertas e aquelas que seriam ainda descobertas. É o famoso Tratado de Tordesilhas, que divide entre Portugal e Espanha as terras que ficavam a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tá? É isso. Vocês vão fazer a leitura do texto, vão tentar entender e perceber esse processo de violência que aconteceu nessa conquista do território, tanto das terras espanholas como das terras que seriam depois de Portugal, e tentar entender um pouco disso aí, tá? Tiverem dúvida, não deixem de me acionar no privado, certo? Respondam as atividades para que eu possa assinalar a presença de vocês nessa aula de história. Continuemos firmes com o nosso propósito de aprender. Tenham curiosidade, pesquisem sobre esse conteúdo que a gente está tratando. Sempre temos um linkzinho lá de algum vídeo que fala desse assunto, que fala sobre a conquista da América Espanhola. Sempre tem alguém que pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, tá bom? Também tem um canal no YouTube, não sou youtuber, mas essas aulas eu estou gravando todas lá no YouTube, deixando todas lá no canal. Podem também se inscrevam no meu canal, tá? Curtam o vídeo se vocês gostaram. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem lá ou deixem por aqui, tá? Podem me enviar também. Um abraço, fiquem com Deus, daqui a pouco tem aula de ciências.